Vamos criar o nosso primeiro programa com Python, né? Então a gente vai digitar alguns comandos básicos, vou apresentar para você como funciona, tá? Só para você ter uma noção básica, para ver como funciona de início, né? Então vou abrir aqui o meu PyCharm, né? Então vou fechar esse aqui. Vou clicar aqui com o botão aqui em File. Clicar aqui em File e New Projeto, né? E esse projeto aqui eu vou dar um nome para ele. Primeiro programa. Primeiro programa, né? E vou clicar em Create. Nesse Windows mesmo, né? Nessa janela. Então aqui eu vou tirar esse main aqui e vou colocar o nome dele. Eu vou renomear. Não, na verdade eu vou apagar esse aqui. Eu vou deletar, né? Também não esqueça de deletar aqui também, ó. Delete. E agora eu vou clicar no New para criar um novo Python file, né? Então vou colocar primeiro programa, né? Vou dar um Enter. E aqui ele criou um programa. Então eu vou executar aqui. Beleza, vai abrir aqui. Então eu vou criar uma variável. E nessa variável eu vou atribuir um parâmetro, né, para essas variáveis. Vou criar quatro variáveis, né? Uma variável nome, outra com sobrenome, uma outra com idade e a outra com país, tá? Então eu vou digitar aqui nome é igual. Aí eu vou receber o parâmetro aqui. Vai ser uma string, né? Eu vou receber um aspa dupla. Eu vou colocar Josué, né? Vou colocar sobrenome. Aí colocar aspa dupla, coloca Pedro, né? Idade. 28 anos, né? 28, a idade. Então o nome e o sobrenome vai ser string, o tipo da variável, né, vai ser string, e a idade vai ser um tipo de variável inteiro, né? E vou colocar aqui o país também, né? O país vai ser igual uma variável string Brasil, né? Beleza. Então eu quero que o meu programa ele imprime essas informações na tela, né? Para ele imprimir as informações na tela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que digitar o comando print, né? Print de impressão, que ele vai imprimir. Aí eu coloco, abre e fecha parênteses, né? E coloco aqui aspa dupla, né? E coloco a minha variável, né? Que eu quero que ele imprime. Então eu vou colocar a minha variável. Não, aspa dupla não. Eu vou tirar aspa dupla por enquanto, né? Então eu quero que ele imprime primeiro essa informação aqui da variável nome. Então eu vou colocar aqui print nome, né? Aí eu fazendo isso, eu executando o programa, ele vai printar o nome que eu atribuí para essa variável, que seria no caso Josué, né? Então se eu quisesse sobrenome, por exemplo, deixa eu executar, ele vai atribuir Pedro, né? A idade, ele vai atribuir 28 e país ele vai atribuir as informações contidas na variável país, né? Então eu posso colocar aqui, ó, eu posso também saber o tipo dessas variáveis, né? Por exemplo, se eu digitar aqui print, eu quero saber qual que é o tipo dessa variável aqui nome, que suponha que eu não sei qual que é o tipo, né? Então eu posso digitar print type, né, por exemplo, e colocar abre e fecha, né? Colocar tupla, né?
abre e fecha parênteses e coloca aqui nome, por exemplo, e executa. Então aqui, ó, ele retornou para mim que ele é um tipo string, né? Que essa variável nome é um tipo string. Eu posso colocar aqui sobrenome. Ele retornou que é um tipo string e a variável idade é um tipo inteiro, é um tipo int, né? E tem também a variável país, né? Então são as variáveis, os tipos de variáveis são booleano, né? 1 ou 0. Bom, aí você me pergunta quais são os tipos de variáveis, né? Além desse int e a string, de inteiro e de string. Tem tem um tipo também booleano, né? Que é 1 ou 0, né? Verdadeiro ou falso. E tem float também, né? Então tem outros tipos de variável também, né? Se eu colocar aqui 2.28.2, por exemplo, a idade, se eu imprimir a idade aqui, ó, ele retornou como float, né? Então eu vou voltar aqui e colocar 28. Então eu quero imprimir aqui, ó, essa informação aqui, ó. Meu nome é Josué, por exemplo. Então para mim imprimir, que eu quero colocar uma informação aqui, para ele imprimir uma informação antes da variável, por exemplo. Então eu quero colocar meu nome é, né? Então eu vou colocar aqui aspa dupla, né? Meu nome é, né? Eu vou colocar espaço, por exemplo. E se eu imprimir isso aqui, ó, ele vai imprimir isso na tela. Meu nome é, dentro de aspa dupla, né? E se eu colocar aqui mais, se eu colocar aqui se eu quiser concatenar, né? Isso para eu colocar a informação, eu coloco mais para eu colocar a informação da minha variável. Isso após eu inserir um texto, né? Dentro da impressão. Então eu quero colocar meu nome é Josué, então eu vou colocar a variável nome, por exemplo, né? Se eu imprimir isso aqui, ó, ele retornou meu nome é Josué. Aí para mim colocar outra variável, eu tenho que concatenar novamente, né? Colocar a variável sobrenome. Se eu não concatenar, dá erro, né? Se eu colocar assim, ó, ele dá erro, né? Mas eu tenho que concatenar, né? Eu poderia colocar aqui, ó, concatenar, colocar aspa dupla, né? Concatenar também, porque como eu vi que ele ficou junto, eu quero colocar um espaço. Aí eu coloco um espaço aqui, ó. Se eu atualizar, ficou certinho. Meu nome é Josué Pedro, né? Então ele retornou aqui, meu nome é Josué Pedro, né? E aqui eu vou criar um outro print novamente, para ele criar uma nova linha. Quando eu coloco um print, teoricamente, se eu colocar um print abaixo, que ele vai criar, ele vai inserir na outra linha, né? Se eu colocar print novamente aqui, ó, Silva, por exemplo, aspa dupla, né? Aqui, ó. Aí ele retornou embaixo. Então eu vou colocar meu nome Josué Pedro. Eu vou colocar moro, né? Não, tenho 28 anos, né? Tenho. Aí eu concateno e coloca idade, né? Quantos anos que eu tenho. Vou imprimir. Ele deu erro. Por quê? E eu não consigo concatenar uma variável inteiro, né? Então eu tenho que transformar essa variável inteiro para string. E a partir daí ele vai concatenar para mim. Então eu vou ter que transformar essa idade. Então eu vou colocar str abre fecha, né? Coloca aqui dentro no atupa. Aí sim vai funcionar. Então aqui vai funcionar perfeito, né?
Ou eu poderia também colocar aqui em cima, ó. Aqui eu posso deixar do jeito que estava antes, por exemplo, vou voltar. E aqui, ó, eu vou colocar str, né, abre e fecha, né, aqui, ó. Então, dessa forma também vai funcionar. Ou eu poderia deixar aqui do jeito que está aqui e só transformava na parte de baixo. Criar uma variável aqui, ó, idade é igual str abre e fecha idade, né? Assim também funciona, né? Perfeito. Então eu vou colocar uma tupla, eu vou colocar aqui um espaço aqui, ó, para ele ficar junto, né? Opa, espaço, não tupla. Meu nome é Josué, tenho 28 anos. Aí eu vou colocar novamente um print novamente. Eu vou colocar aqui, ó, moro né, no, beleza. Aí eu concateno novamente, vou colocar espaço aqui e vou concatenar e colocar país, né, qual é o país que eu moro? Brasil. Print, tem espaço aqui, ó. Esse erro aqui também você consegue perceber, né? Lembrando que o print não pode ter letra maiúsculo, né? Se colocar letra maiúscula primeiro aqui, ó, não vai funcionar, né? Essa função não funciona. Então tem que colocar do jeito que é permitido aí, tá? Então vou executar de novo. Então aqui tá, meu nome é Josué Pedro, tenho 28 anos e moro no Brasil, tá? Você pode comentar também, coloca no hashtag que você comenta, faz o comentário. Você comenta toda a linha, né? Eu vou comentar isso aqui por enquanto, que eu vou criar uma outra variável. Né? Se eu executar aqui agora, porque as variáveis não existem mais, né? Beleza, então eu quero também agora criar uma função matemática para fazer cálculo, né? Eu quero fazer o cálculo de um número específico. Então eu vou digitar número. Só lembrando também que não pode ter espaço não, tá? Em uma variável não pode ter espaço. Por exemplo, que nem aqui, ó. Se eu colocar aqui número 1 é igual a 20, não pode ter espaço. Ou eu coloco shift, né? Ou eu coloco isso aqui, ó, esse sinal de shift assim, dessa forma. Ou eu coloco junto, né? Número 1, né? Mas eu gosto de colocar aqui, ó, shift número shift 1, né, igual a 20, e número shift 2 é igual a 30. Então eu quero fazer uma função de multiplicação desses dois números. Quero fazer uma função que multiplica esses dois números e retorna a informação para mim na tela, né? Então eu vou clicar aqui, eu colocar aqui, criar um outro parâmetro, resultado. Também é bom lembrar que a variável não pode ter letra maiúscula, tá? Então o resultado é igual número 1 que multiplica, né, asterisco, número 2, né? Então essa é a lógica aí usada aí, lógica computacional, né? Vezes é o sinal do asterisco, né? E se eu printar esse número na tela, print e colocar aqui resultado, ele vai imprimir para mim qual que é o valor desse número, né? Eu posso também criar uma função, usar a função de input
para eu digitar o número, né? Suponho que eu quero que o usuário digite o número na tela e ele digita dos dois números, ele vai retornar, ele vai ver o resultado daqueles dois números, né? A multiplicação daqueles dois números. Então, se eu quero que ele digite na tela, então eu vou digitar aqui input, né? Input, né? Em Python, input é para ele digitar na tela, para que os dados sejam imprimidos. E se eu colocar aqui, ó, digite um número. Dois pontos, né? Espaço. E se eu printar esse número 1, por exemplo, número 1, que é a variável número 1, se eu executar isso aqui, ó, vai aparecer aqui na tela para o usuário, digita o número, colocar 20. Aí ele retornou o print de 20. Se eu não colocasse essa função print, se eu não colocasse para imprimir, não ia imprimir, só ia pedir para digitar o número, o usuário digitar, mas ele não imprimiu o número, né? Então eu vou fazer de outro também, de input, né? Digito um número, digito outro número. E vou executar o programa. Número 1 é 2, 2. Só que não vai retornar nada, né? E lembrando também que o usuário, quando ele vai digitar, ele vai inserir um número, uma string, né? Só que como é função matemática, eu quero que essa string seja transformado em inteiro, né? Então eu vou ter que transformar essa string em inteiro, né? Ou eu poderia colocar aqui, ó, str abre e fecha, né? Por exemplo, fecha aqui também. Se eu printar o número aqui, ó, printar número 1, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 2, aí não vai dar erro, né? E se eu digitar o outro número, deu erro porque eu não transformei em string. Eu vou transformar em string também, né? Só lembrando que isso aqui é a mesma função lá que eu mostrei anterior, que é transformando aí o número, porque senão não vai funcionar, né? Ou eu poderia colocar aqui, eu colocava dentro da função, né? Se eu executar aqui novamente, ó, 2, 2. Então aqui eu vou imprimir aqui o resultado, print resultado, né? Vou imprimir 2, 3, 3. E tem que transformar isso aqui também. Deixa eu ver o que eu tenho que transformar. Ó, ele fala aqui, ó, line 3, né? Então, eu vou printar aqui, o print type, né? Ah, não, é str não, tem que transformar ele inteiro, quer dizer, desculpa. Int, né? Tem que transformar ele inteiro. E int também, né? Que ele vai entrar como string, né? Então agora vai funcionar. Então deixa eu dar aqui print resultado, né? Print resultado aqui em cima aqui, ó. 2, 2, retornou 4, né? Então aqui funcionou. Ou eu poderia tirar esse int aqui e colocava ele direto aqui dentro da minha função, né? Mas eu vou deixar ele sim aqui em cima porque fica mais bonito, mais sofisticado. Então então eu vou colocar aqui aspa dupla, né? Vou colocar aqui valor a multiplicação dos dois números né? A multiplicação dos dois números são.
Aí eu vou concatenar, né? E vou tentar novamente. Vou digitar 2, 2. Ele vai dar erro, por quê? Agora sim ele vai ter que transformar essa string inteiro aqui no resultado, porque ele está concatenado, né? Então, para não fazer isso, eu vou ter que voltar ele. Ele vai pegar essa informação que eu digitei. Aí ele vai pegar a string e transformar em int dos dois números, a fazer a multiplicação dos dois números, né, como inteiro. Só que como eu coloquei a informação aqui em aspas duplas e concatenei, ele vai ter que imprimir para mim como string. Então vou colocar aqui string, né? Aqui, ó, str e fecha parênteses aqui, ó. Aqui o bom é que ele retorna para mim um erro que dá, tá? O type erro, né, can only concatenate string, né, str not int. Então ele fala aqui que não pode concatenar string no inteiro para string, né, str not int, né, para str. Então beleza, então aqui agora vai funcionar 2, 2, a multiplicação dos dois números são 4, né.